Liberado. Oi, gente, mais uma segunda, 19h30. Eu tô tensa aqui, viu? Tô ansiosa, tô nervosa, porque hoje, olha só quem é o meu convidado, doutor José Carlos Pardal. Olha, eu não fico ansiosa ou nervosa desde o primeiro episódio, que o primeiro episódio piloto, a gente fica, né? Tem como não ficar ansiosa, nervosa. Então, assim, me perdoem se eu chamar o doutor José Carlos de amor, de vez em quando, amor, né? Enfim, mas tô ansiosa aqui hoje, hein, gente? Me perdoem aí já o nervosismo, mas muito obrigada por você já estar aqui conosco, mais uma segunda-feira, às 19h30, e sempre falando das nossas crianças, da importância da gente entender sobre cada assunto do desenvolvimento infantil, e hoje eu trago um muito importante, que é o que eu tenho visto também ali no dia a dia, e aí me veio realmente várias perguntas, e aí eu trouxe, claro, o especialista em quem eu mais confio para falar sobre endoscopia. Né? Então não poderia trazer outra pessoa a não ser o Dr. José Carlos Pardal aqui comigo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Izzy. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Lógico, se tu estás nervosa toda semana e só vai fazer pergunta, imagina eu que tenho que responder. Mas acho que vai ser um episódio legal. Vai ser ótimo também, porque assim, o seu filho já precisou fazer endoscopia ou colonoscopia? Não são exames que de fato são prescritos a qualquer momento ou só para fazer um acompanhamento da criança, né? Eles são exames que realmente têm motivo e têm uma indicação certa para fazer cada um deles. Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas antes, claro que eu vou apresentar melhor o Dr. José Carlos Pardal para vocês. Dr. José Carlos é médico formado pela UEPA, tendo realizado residência em cirurgia geral e endoscopia digestiva e pós-graduado em ultrassom endoscópico e endoscopia em vias biliares. É também membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. E o lado pessoal, vou contar um pouquinho para vocês também. Ele é um churrasqueiro de mão cheia. Ele pode estar viajando e se tiver uma churrasqueira e um carvão, ele vai assar uma carne pra gente. Ama a família, é o meu marido, é o papai do Joca e da Maria Júlia. Ele é remista e vai com essa camisa. Eu não sei qual. Olha, que bom que ele não está no podcast com a camisa do Remo, gente. Quando eu vi ele chegando arrumadinho aqui, eu falei, gente, ele não tá com a camisa do Remo no podcast, porque eu achei que ele pudesse. Existia a possibilidade. Podia ter vindo por baixo, né? Ele vir com a camisa do Remo, tá? Enfim, mas este é o Dr. José Carlos. E assim, uma perguntinha para que as pessoas te conheçam um pouquinho melhor também. O que te fez decidir pela medicina e esse caminho que você trilhou depois da cirurgia geral, que eu sei que era o que realmente você queria fazer, para ir para a área da gastro, né? Para a endoscopia. Conta um pouquinho pra gente. Bom, sobre a medicina, foi naquela fase de 14, 15, né, do ensino médio, em 14, 15 anos, 16, quando eu fiz vestibular. Já tinha que escolher já no primeiro ano, mais ou menos, que existia o PRISE na época, hoje não existe mais, na UEPA. E eram 3 provas para a gente passar. Então, naquela época, e já vendo alguns médicos que a gente tinha contato, vendo seriado, tinha o Plantão Médico, o ER, na época, que passava na televisão. Então, algumas situações foram levando a criar curiosidade sobre o tema e vontade de participar, de ser médico e de ajudar os outros e aprender mais como funciona o nosso corpo. Daí, depois de entrar na faculdade, né, foram 6 anos, formei em 2005, e aí fui para São Paulo, lá eu fiz a residência de cirurgia geral. E na cirurgia geral a gente faz estágios por subespecialidades da cirurgia geral. Então a gente começa a ver cirurgias de cabeça e pescoço, urologia, enfim, várias. E todos os hospitais têm o setor de endoscopia. No setor de endoscopia, o chefe era um paraense, o Sussumo, com o meu chefe, né, a gente se fala até hoje.
Um abraço, Sumo, se tu vê isso aqui. E vai, a gente vai mandar o link para ele, com certeza. E foi uma das pessoas que me estimulou bastante a saber ainda mais sobre o assunto, a conhecer mais sobre a endoscopia. É uma especialidade que, naquela época, 2008, a gente via o quanto estava avançando. E hoje em dia, os procedimentos endoscópicos estão cada vez mais avançados, enquanto antes era um exame que era feito sem sedação, com um tubo de ferro rígido. Hoje é sob sedação que a pessoa não sente nada, um tubo extremamente flexível, a gente alcança qualquer parte do nosso organismo, qualquer orifício, consegue tratar refluxo, consegue tratar tumor, um monte de coisa. Então, é uma especialidade que está cada vez mais avançando, na minha opinião, o futuro em muitas coisas, que hoje ainda se faz por cirurgia, a tendência é fazer por via endoscópica. Então, o ganho tanto de diagnóstico quanto de tratamento, de terapêutica com a endoscopia só tende a avançar e é bem interessante ver isso no decorrer da última década. Maravilhoso. E eu tava pensando aqui que você teve quase ali, foi para Uro, né? E que bom que você teve aí. No começo da cirurgia geral eu tava pendendo para urologia, assim, porque também acho uma especialidade excelente que também tá crescendo muito. É verdade. E bem completa, né? Porque tem cirurgia endoscópica, tem cirurgia videolaparoscópica, cirurgia robótica, cirurgia aberta. Então é uma área que também desperta bastante interesse. Graças a Deus, e que bom que temos vocês aqui, você como especialista, poligastro, né, que inclusive agora eu preciso agradecer os nossos patrocinadores e parceiros antes da gente iniciar de fato as perguntas, porque, doutor José Carlos, quem realmente impulsiona, acredita, além, claro, de vocês que estão aqui nos assistindo, que compartilham, que se inscreve, que ativa o sininho, que curte, né, que envia para alguém ali esse aviãozinho e fala assim, ó, você que é mãe, você que tem criança em casa, esse assunto aqui eu acho que vai ser do seu interesse. Então, vocês é que realmente são os maiores impulsionadores, né, desse nosso projeto aqui no Pode Escutar, Pode Falar. Mas a gente agradece muito também quem está ali nos patrocinando, quem é nosso parceiro, né? E nessa noite nós temos a Clínica Audio Norte Saúde. Muito obrigada pela tua participação sempre, né? Na verdade, por ter iniciado esse projeto junto com a gente. No entanto, que o nosso episódio piloto a gente fala sobre a Clínica Audio Norte Saúde, o que integra essa clínica. Então, nós temos otorrinolaringologia, diagnóstico audiológico infantil e adulto, nós temos nutricionista infantil e adulto, temos psicopedagogia, temos fonoaudiologia em diversas áreas e especialidades também. Inclusive, Titia Izzy lá atende as crianças, diagnóstico audiológico infantil, adoro. Então, assim, é importantíssimo, né, a gente falar sobre o diagnóstico audiológico infantil ser em clínicas especializadas nesse diagnóstico. Então, Clínica Audionorte, muito obrigada. Clínica Poligastro Endoscopia Avançada, né? Começou com o carro-chefe a endoscopia e a colonoscopia, e hoje a gente tem aí diversas especialidades para atender. Quantas especialidades hoje tem lá, doutor José Cláudio? Já perdeu a conta? Já. Perdeu a conta? Tem bastante. A maioria das especialidades médicas a gente já tem na Poligastro. Graças a Deus, a tendência é de crescer. A gente está crescendo no nosso parque de imagem agora também. Então, tomografia, ultrassonografia, inclusive em crianças, sob sedação quando necessário, para a criança não sentir nada. Então, a gente está avançando e, se Deus quiser, mês que vem tem mais novidade. Não, e parabéns mesmo pelo trabalho diferenciado de vocês, né, por essa equipe especializada, né, escolhida a dedo por vocês dois, você e o Rafael, né, então a gente sabe da credibilidade que a empresa tem, que a clínica tem, e o conforto que vocês oferecem para os pacientes, o conforto e a segurança que vocês oferecem para os pacientes de vocês é algo que é diferenciado mesmo, né? Então, assim, falar da clínica Poligastro é realmente falar do futuro já, porque o que vocês já oferecem ali, não só de atendimento, como de atendimento desde a recepção, desde o call center, né, de você entrar em contato, várias pessoas que já vieram aqui
falaram sobre essa rapidez de agendamento, né? E diversas especialidades que você já encontra num só lugar, já facilita a nossa vida. Então, assim, o atendimento é espetacular, né? E de toda a tua equipe também. Então, parabéns a toda a equipe da Poligastroendoscopia Avançada. Obrigado. Parabéns mesmo por esse trabalho diferenciado. Se você ainda não conhece, conheça, né? O Cauê sempre coloca ali um QR Code, né? Um QR Codezinho, é só apontar a câmera, já vai direto para o WhatsApp da clínica e lá você já vai ter rapidamente um atendimento e a especialidade que você precisa, muito provavelmente já tem lá. Você viu que nem ele sabe quantas especialidades a gente tem hoje lá na Poligastro. Mas parabéns, Poligastro, muito obrigada por estar aqui e também nos impulsionar aqui nesse projeto do Pode Escutar. Muito obrigada. Lenoca, Lenoca, cadê aqui pros... Meu Deus, eu não posso esquecer de dar para você. O bom é que eu vou... Pra isso. Né? Olha, eu levo o meu daqui à noite, ele tá lá em casa acordadinho me esperando pra eu chegar. E o que você trouxe da Lenoca aí? Tá aqui, hoje você vai levar o seu, o bom é que eu tenho o meu também. Então vai nós dois hoje pra casa com Lenoca. Lenoca, obrigada. Falei no episódio passado que ela faz decoração também. Agora ela vai se virar aí com a galera ligando, falando, eu quero decoração junto. Eu quero o bolo, docinhos, sobremesa, a decoração, já faz logo aí o pacotão. Diz que você viu aqui no Pode Escutar, viu? Dá essa moral pra gente lá também com Lenoca, tá? Obrigada, Lenoca. Festa Escova não estaria aqui totalmente arrumada e maquiada se não fosse Festa Escova. Muito obrigada, né? Eu sempre estou muito mais apresentável aqui nas nossas noites no Pode Escutar pela tua parceria e por esse atendimento também espetacular. Eu amo ir para um lugar que eu tenho segurança, que eu tenho estacionamento, que eu tenho rapidez desse atendimento, né? Então, onde a gente está falando aqui, nós temos isso, que bom. Obrigada, viu, Fest? Obrigada por estar com a gente, obrigada pela parceria. Doutor José Carlos Pardal, vamos começar? Vamos. Vamos lá. Então, olha só, vamos primeiro explicar o que é a endoscopia, né? E quando que ela é indicada. Bom, endoscopia, né, no caso da digestiva alta, é um exame realizado geralmente sob sedação, utilizando um aparelho flexível que é introduzido pela boca do paciente e através dele, ele tem uma câmera na ponta que capta as imagens e uma luz, né, uma fonte de luz, a gente consegue examinar principalmente o esôfago, o estômago e o comecinho do intestino delgado, uma região chamada de duodeno. Na maioria das vezes a gente vai até a segunda porção do duodeno no exame de endoscopia. Em alguns casos a gente consegue um pouquinho mais longe, mas geralmente até a segunda. E é um exame que nos permite visualizar detalhes da mucosa, que é a parte que recobre esses órgãos, né, a parte de dentro. E com isso ter melhores imagens para o diagnóstico e até para o tratamento de algumas lesões ou de malformações, por exemplo. Tá, e quando que é indicado esse exame? Tem muitas indicações, né, de endoscopia, de colonoscopia. No caso da endoscopia, principalmente em crianças, não é geralmente um exame que o gastropediatra, o pediatra já solicita logo que a criança vá ao consultório, salvo algumas exceções. Na maioria das vezes se tenta algum tratamento clínico, quando a queixa é, por exemplo, de dor abdominal, né, uma sensação de refluxo, enjoo. Então, normalmente é tratado primeiro clinicamente. E quando há uma dificuldade de sanar os sintomas, né, quando há alguma dúvida diagnóstica ou suspeita de outras coisas, é quando solicita a endoscopia. Então, assim, em resumo, a endoscopia em crianças, na maioria das vezes, é para vômitos que são muito repetitivos, né? Criança que vomita com muita frequência, dor abdominal crônica, diarreia crônica, investigação de intolerâncias alimentares, como, por exemplo, a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, e nos casos de urgências, como a ingesta acidental, principalmente de cáusticos, né, soda cáustica, ou ácido muriático, ou de corpos estranhos, né, como a moeda, que é a mais frequente no país. Disparado. Ainda é a moeda? Disparado.
Tá. Teve um dia que eu fiz uma brincadeira, né, com as crianças e envolvi uma moeda para raspar, como se fosse uma raspadinha, e eu entreguei uma moeda. Choveu de mensagem, nunca entregue uma moeda para uma criança, né? Aí eu falei assim, gente, realmente, eu entendo a preocupação de vocês, eu tô aqui supervisionando, eu tô olhando essa moeda, né? E realmente sempre foi uma das tuas principais preocupações mesmo com as crianças, né? Disparado em pronto-socorros a principal causa de realização de endoscopia, né? A moeda que acaba entalando geralmente na parte mais alta do esôfago. Não é endoscopicamente tão desafiador tirar, é relativamente fácil. O que realmente preocupa é em caso de pilha. Pilha, bateria, é extremamente grave, então tem que tomar bastante cuidado. Não é por acaso que os brinquedinhos hoje já vêm com o parafuso, geralmente até com chave Phillips, que é mais difícil de abrir para guardar aquela pilha, aquela bateria lá dentro. Porque geralmente a lesão causada por aquilo é grave e pode matar a criança. Então, essa a gente tem que ficar bastante atento para evitar essa ingesta acidental. Tá, importante mesmo. E aí a gente vê o quanto de brinquedo a gente tem com pilha, né? Muitos mesmo. Verdade. E aí, bem que você falou, cuidado para a gente não deixar aberto, né, o local onde se coloca a pilha, ou até mostrar para a criança, né, olha, a pilha se troca aqui, ou, né, então a gente também precisa ter... E a bateria redondinha também, a bateria muito cuidado. Redondinha, essa é mais fácil ainda de engolir. E ela é demais, muito agressiva, a mucosa, principalmente do esôfago. O que você tirou de mais estranho numa urgência chamada na endoscopia para tirar, assim, ela engoliu um corpo estranho? Não, de criança tem de tudo. Brinco, bateria, moedas, bonequinho. Gente, criança é muito curiosa, né? Essas coisas. E criança na fase dos 2 anos de idade é sensório motor, né? É aquela sensorial mesmo. Ela conhece o mundo até os 2 anos de idade, ela conhece o mundo realmente tocando, sentindo, colocando na boca. Então o perigo, de fato, é bem maior. Beleza. Doutora, e a colonoscopia, né? Que é um outro exame da tua expertise, da tua especialidade também. É indicado também para criança? Quando e o que é esse exame? Bom, também é indicado em crianças em algumas situações. Geralmente, a colonoscopia é indicada em casos de dor abdominal crônica, em casos de diarreia crônica também, e em casos de sangramento, né? A gente vê com alguma frequência em casos de sangramento que normalmente é ou por uma presença de um divertículo, que às vezes a gente tem ainda no íleo, ou de pólipos que podem surgir, geralmente pólipos benignos, e que sangram, e aí a gente precisa retirar pela colonoscopia. Pólipos são como se fossem pequenas verruguinhas que surgem em algumas mucosas nossas. Então, basicamente são essas as causas da colonoscopia. Ela pode ser realizada, assim como a endoscopia, desde que a criança nasce. Inclusive, prematuros podem fazer os 2 exames quando há necessidade. Até prematuros? Eu ia te perguntar mesmo, que idade pode fazer a partir de... Desde que nasce. Se tiver indicação, já pode realizar qualquer um dos 2. Lógico, dependendo do tamanho da criança, do peso, da idade. Há aparelhos diferenciados, né, com calibres e tamanhos diferenciados, para que a gente consiga fazer o exame da forma mais segura possível. E sempre, de preferência, com a presença de anestesista. Perfeito. Então vamos falar como é que esse exame é realizado. Você falou como era antigamente, né, que era esse tubo rígido e tal, sem anestesia. Então vamos falar um pouquinho sobre como é feito esses exames hoje, tanto a endoscopia quanto a colono. Hoje os exames são feitos sob sedação, então a criança, né, o paciente não sente absolutamente nada. Em geral, crianças pequenas, lógico, a sedação sempre é por conta do anestesista e ele que vai escolher o melhor método para aquele paciente, para aquela criança. Mas, em geral, para crianças pequenas, a sedação é iniciada normalmente por aquela anestesia inalatória, então a criança nem sente picadinha nenhuma. Depois que dorme, normalmente se opta por garantir um acesso venoso, mas aí já não vai sentir a picadinha de agulha, já vai estar dormindo, para conseguir fazer um exame seguro e com bastante tranquilidade.
Crianças maiores, a gente já consegue conversar sobre pegar um acesso venoso, né? Ter um acesso para conseguir fazer a sedação já endovenosa desde o começo, sem a necessidade do gás. Então, traz um certo conforto para os pais também. Em geral, a gente orienta para os pais ficarem na sala de exame até o momento em que a criança começa a dormir. Depois, normalmente, a gente pede licença para começar o procedimento, até para os pais não ficarem tão nervosos durante o procedimento. Uhum. Mas, até para dar tranquilidade para a criança, a gente deixa os pais do lado até ela dormir. Quando dorme, a gente pede licença e inicia o procedimento. Maravilha. E aí é colocado um tubo, que você falou, hoje em dia não é mais rígido, pela boca da criança. Isso, a gente tem um aparelhinho que é um bocal, que mantém a boca aberta da criança. A criança sempre, enquanto estiver fazendo o exame, fica com suplementação de oxigênio, então sempre respirando muito bem, o coraçãozinho sendo monitorado, tudo sendo monitorado direitinho. E aí, através desse bocal que tem um orifício, a gente consegue proteger os dentes também e faz com que o aparelho consiga entrar pela boca e examinar o aparelho digestivo alto, né, no caso da endoscopia. Então, é um exame relativamente rápido. O exame diagnóstico apenas, sem necessidade de fazer nenhum tipo de tratamento endoscópico, gira em torno de 15 a 20 minutos de exame. Em geral, na maioria das vezes, a gente realiza biópsias dos 3 segmentos examinados, tanto do esôfago, quanto do estômago, quanto do duodeno, mesmo em exames normais. Às vezes os pais se assustam quando sai com os frasquinhos de biópsia, mas é recomendado que a gente faça essas biópsias, mesmo em exame normal, porque em crianças, nem sempre na endoscopia, a gente já tem algumas alterações que podem ser diagnosticadas. Então, não é raro, por exemplo, um duodeno normal, e quando a gente biopsia, vem alterações microscópicas, né, que vão ser analisadas pelo médico patologista, sugestivas de doença celíaca. Então, há outras alterações. A gente viu na semana passada a aula de alergias. A gente tem uma alteração no esôfago, que é de esofagite eosinofílica, que é muito frequente em pacientes atópicos, pacientes alérgicos, e que também é através da biópsia do esôfago diagnóstico. Então, essas biópsias elas são padrão em todas as crianças que vão ser submetidas ao exame. E a colonoscopia, doutor? A colonoscopia também feita sob sedação, né? Sedação muito semelhante à da endoscopia. Já é um procedimento um pouquinho mais demorado, né? O cólon é um órgão um pouco mais longo, então a gente demora já em torno de 30 a 40 minutos em média. Em geral, no caso do cólon, a gente não faz as biópsias de rotina, com exceção de algumas suspeitas, né? Na suspeita de doença inflamatória intestinal, em atividade. Então, mas em geral, nesses casos, é realmente um exame mais diagnóstico mesmo. E extremamente seguro. A chance de complicação do exame diagnóstico é muito, muito baixa. Perfeito. E antes a gente via, até eu mesmo, eu lembro da primeira endoscopia que eu fiz, que não foi com você, né, que eu fiquei traumatizada, não sei se você lembra, mas é porque eu fiquei com dor depois, né, com dor nessa região. É um exame dolorido, né? Não, a endoscopia não é um exame dolorido, mas é lógico, alguns efeitos adversos ou intercorrências podem ocorrer em qualquer procedimento. Na endoscopia, o mais comum é dor de garganta. Isso pode acontecer, infelizmente, até em mãos experientes, mas pode acontecer um pouquinho de dor de garganta ou de dor abdominal, sensação de gases depois do procedimento. Mas, em geral, na 90 e tantos % das vezes, os pacientes não sentem absolutamente nada. A tendência hoje, com as drogas que estão sendo utilizadas em sedação, também é que os pacientes acordem cada vez melhores, com menos ressaca. Né? Antigamente era bem comum dormir o dia todo. Dormindo, hoje em dia, a tendência maior é de já acordar na clínica mesmo, conseguir tomar um cafezinho lá e voltar para casa já bem. Mas sempre, principalmente, lógico, em casa de adultos, sem dirigir
Não pode no dia. Né? Porque se Mesmo sente assim. tão bem, É. né? Mas precisa de acompanhante. Sempre, Né? 100%. Isso aí é 100%. jejum e acompanhante são condições que não se abre mão. Pronto. Não existe a possibilidade de exame sob sedação sem jejum e sem acompanhante. Perfeito. E, doutor, então vamos falar um pouquinho sobre o preparo. O que que os pais precisam saber que o filho vai fazer uma endoscopia e qual é o preparo dessa criança para ele realizar esse exame? Bom, para endoscopias, a gente precisa do jejum. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro que vai ser examinado o estômago. E se eu preciso examinar o estômago, não pode ter nada dentro dele. Se tiver 3 colheres de feijão, eu não vou conseguir examinar aquele estômago, né? Então não Ele adianta. só comeu um pãozinho. Ah, isso é frequente. Eu não aguentei, doutor. Ele tava com Ele tava com muita fome. atacou aquele copo de leite. Então, assim, o jejum precisa para eu poder examinar. E segundo, que por ser um exame feito sob sedação, se tiver conteúdo dentro do estômago, esse conteúdo ele pode refluir durante o exame, e aí isso é um risco à vida da pessoa, porque pode correr o risco do que a gente chama de broncoaspiração, que é o líquido, o conteúdo sair do estômago e ir para a árvore respiratória. Então, o jejum é algo muito sério, que precisa sim ser seguido conforme a orientação da clínica, ou do médico, que está lidando diretamente com o paciente. E, além disso, no agendamento, informar sobre condições especiais da criança, se tem alguma malformação, né, alguma questão respiratória, se está tomando algum medicamento, às vezes está tomando algum anticoagulante, que pode atrapalhar a questão das biópsias. Então, informar situações especiais. Em geral, no preparo distribuído antes do exame, na marcação, já tem algumas informações sobre medicamentos que devem ser suspensos antes do exame, mas é sempre bom que o paciente, o pai, também a mãe, informe já no agendamento qualquer condição especial. Perfeito. Para você ver a importância da gente realmente levar a sério o jejum, né? Então, às vezes a gente fala, não, eu vou fazer uma endoscopia, tem que ficar quanto tempo de jejum? Para sólidos, 8 horas. Pelo menos 8 horas. Pelo menos 8 horas para sólidos. Então, assim, não é brincadeira, realmente é um risco à vida, né? E muitas vezes não vai conseguir ver nada. E o jejum também. inclui água, viu? A água não pode beber também. A água também atrapalha e também pode ir para o pulmão. Ou seja, é jejum de Jejum. tudo, não colocar nada na boquinha. Não, né? jejum. Não engolir absolutamente nada a não ser a sua saliva. É. Maravilha. E como é o preparo para colonoscopia? Aí, para colonoscopia, a gente precisa limpar todo o intestino. Então, o intestino não pode ter fezes. Para isso, o paciente é instruído, né, o pai e a mãe, a utilizarem na criança alguns medicamentos que vão causar uma diarreia bastante intensa. Geralmente, ou na véspera ou no dia do exame, dependendo do horário que o exame vai ser realizado. Essa diarreia é necessária, que é para justamente deixar o intestino completamente livre de fezes, para que a gente consiga examinar cada detalhe, examinar minuciosamente a mucosa. Então, também é preciso que leve a sério, que faça direitinho, todo o cuidado. Em caso de crianças, o medicamento ele é feito com base no peso da criança, então no agendamento é solicitado o peso para que a gente consiga informar a quantidade do medicamento que a criança vai tomar. Perfeito. E, doutor, só relembrando de novo, quais são os principais sintomas que essa criança tem para ser indicado para uma endoscopia? Na enorme maioria das vezes é paciente com suspeita de refluxo que não melhora, né? Refluxo gastroesofágico. Paciente que está com dor crônica, queimação, come alguma coisinha, já fica com desconforto. Às vezes por falta de apetite, os exames são solicitados, ou por vômitos repetidos, ou por suspeita de alguma malformação. Às vezes algumas crianças nascem com alguma dificuldade dos alimentos passarem pelo esôfago, né? Pode ter algum estreitamento, ou de saírem do estômago, também pode ter estreitamento. Então, são solicitados esses exames para que a gente consiga examinar toda a parte da anatomia desses órgãos, ver se a gente consegue dar o diagnóstico e, muitas das vezes, até mesmo tratar
Perfeito. E a colonoscopia? Na maioria das vezes, a coluna é solicitada por diarreia crônica e por sangramento. Esses são os dois maiores. Tá. Dor abdominal também é solicitado em menor frequência, mas diarreia crônica e sangramento são as duas principais causas de solicitação em crianças. Perfeito. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, porque a gente sabe que é um tema muito específico e que realmente existe uma indicação muito direta mesmo, olha, uma necessidade, digamos assim, muito específica para ir para o exame, né, a criança, porque como bem você falou logo no início, quando se tem alguns sintomas, inicia-se o tratamento, mas se persistirem é que vai, de fato, para uma endoscopia, né, ou uma colonoscopia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode enviar para a gente, que a gente faz questão de enviar para ele, certeza que ele prontamente irá nos responder e eu faço questão de te enviar essa resposta também. Muito obrigada. E pode agendar também uma consulta com ele lá na Poligastro, né? Já está aqui o QR Code para vocês direto. E novamente agradecer, inclusive, Poligastro, endoscopia avançada, muito obrigada pela parceria. Clínica Audionorte Saúde, Lenoca Confeitaria e Festa Escova. Obrigada pela parceria e obrigada por estar sempre aqui nos ajudando e nos impulsionando nesse projeto que a gente ama fazer, que é o Pode Escutar, Pode Falar. Mas vamos lá. Como os pais, eles devem se preparar para o pós, né? Então, você falou qual é o preparo, né, que a gente tem que fazer no pré. Uhum. Então, o jejum, tem esse outro medicamento para colonoscopia. E o pós, o que esse pai pode esperar? A gente viu que a recuperação hoje é mais rápida e tudo, mas o que pode acontecer com mais frequência para que esses pais não fiquem assustados, né? Enfim, já saibam que isso é comum do pós do exame. O mais frequente pós-exame é um pouquinho de sonolência, que ainda pode persistir. E no caso, principalmente do anestésico inalatório, às vezes as crianças podem queixar de um pouquinho de dor de cabeça, né, no momento, logo que acorda. Mas isso é uma situação bem rápida, bem temporária, que logo em seguida melhora, geralmente sem necessidade de tomar medicamento. Na maioria das vezes, as crianças acordam bem rapidamente e não é esperado nenhum tipo de efeito adverso. Isso, lógico, a gente está falando de endoscopia, colonoscopia, diagnósticas, né? A gente não está falando de casos mais extremos, de pacientes que engoliram coisas, que têm lesões graves, né? Mas, basicamente, não há, após a realização dos exames, nenhum tipo de reação esperada mais intensa, e também não há necessidade de algum outro tipo de adaptação alimentar por conta do exame, né? Salvo alguma alteração que tenha sido vista. Então, em geral, a criança, depois de sair da sala de exame, ela fica na sala de recuperação anestésica até ficar bem acordada. Nesse momento, ela ainda fica com acesso venoso, até para que a gente observe se vai haver algum tipo de reação, por exemplo, alérgica aos medicamentos injetados, né, da sedação. Caso não haja nada disso, logo em seguida ela é liberada para conseguir se alimentar e sair do jejum. Ou seja, saiu do exame, acordou, tá bem ali, já pode se alimentar, já pode comer alguma coisa. Sim. Já pode dar o pãozinho para criança. Pode. Tá. E a colonoscopia, o que esperar desse pós? Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Tá, maravilha. Na casa da colonoscopia, a gente ainda orienta bastante sobre a necessidade de hidratação, pois é uma criança que passou por uma diarreia, né? Então é necessário hidratar. Durante o exame ela é hidratada, mas depois disso faz hidratação oral. Tá. E existem riscos, né, da realização, durante a realização do exame e do pós também? Existem riscos, né? Todo procedimento médico tem seu risco. Os riscos daqui a gente está falando em riscos de sedação, riscos do procedimento. Os dois são riscos pequenos quando os procedimentos são realizados por pessoas experientes. Então, sempre antes de fazer o procedimento, procure saber sobre a expertise dos profissionais, tanto de anestesia quanto médico, sobre a condição do local que vai ser realizado, seja
hospital, seja na clínica, verificar sempre que possível se há condições ali de manejar qualquer intercorrência que pode acontecer durante o exame. Mas, em geral, são exames extremamente seguros, com taxa de complicação muito, muito baixa. Então, a gente não indica para todo mundo, mas Sim. quando há indicação, em geral, os pais não precisam ficar tão nervosos, não, porque é um exame bem seguro. Em relação a adulto e criança agora, por exemplo, a gente falou que em criança só é realizado quando realmente se tem uma indicação, né? E o adulto, ele faz por necessidade de acompanhamento também depois de uma certa idade ou não? É só por indicação também? No caso do adulto, aí a situação varia um pouquinho de figura, porque no caso de crianças a gente não precisa fazer um acompanhamento ou um exame de rotina por suspeita, por exemplo, de um câncer, né? E no caso de adulto, por exemplo, a colonoscopia ela é indicada para todos os adultos, né? Quando chega em determinada idade. Que idade? 50 anos, a princípio, com variações. Tá. Mas justamente para prevenção de câncer de intestino. No caso do estômago, não tem uma data prevista para começar a fazer exames, mas com base nos fatores de risco, né? Bebida alcoólica, uso de outras substâncias, alimentação, sintomas, questão genética, aí a gente acaba também indicando o exame para avaliar direitinho. Mas hoje em dia, até na maioria das vezes, pelo acesso mais facilitado aos exames, no adulto a gente consegue solicitar com um pouquinho mais de flexibilidade, mas em crianças dá uma segurada normalmente nas indicações. A colonoscopia também precisa ter essa indicação ou também de acompanhamento depois de uma certa idade também precisa fazer? A colonoscopia em adultos ela vai ser feita. Se tem uma certeza que todos nós faremos uma colonoscopia, pelo menos uma. Entendi, a partir de que idade também? Geralmente, a colonoscopia a partir dos 50, né? Geralmente, com tendência a baixar essa idade para 45 anos. Salvo se houver fatores de risco maiores para câncer, inclusive histórico familiar. Histórico familiar, né? Verdade. E você explicou bem como é feito cada um dos exames. É a mesma coisa para adulto e para criança ou muda alguma coisa? O que muda mais em relação à criança, fora a possibilidade de substituir o aparelho por outro mais fino, é a questão das biópsias. Em adulto, em geral, a gente não faz a biópsia de todos os segmentos, salvo situações especiais. Mas em criança, em geral, é indicada essas biópsias. Tecnicamente, o exame é muito semelhante. Com alguns cuidados a mais, a gente insufla um pouquinho menos, mas em geral, tecnicamente, o exame é muito parecido, tanto de criança quanto de adulto. Perfeito. A poligastro, né? Ela tem gastropediatra e várias outras especialidades. Então, a criança ela pode ser indicada por qualquer especialista, mas quem mais indica para vocês? Né? É mais alergista, otorrino, gastropediatra? Na maioria das vezes, os pedidos vêm mesmo de gastropediatra ou de pediatra, né? São os que mais acabam encaminhando os pacientes. Porque de todos os sintomas, né, que você falou, realmente para onde essa mãe logo de início vai? Né? Para um pediatra, né? Então, meu filho tá com refluxo, tá vomitando, tá com diarreia. Então acaba indo num pediatra. Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes vai ao pediatra. Quando ele consegue ainda fazer toda o cuidado inicial, se conseguir resolver por ali mesmo, normalmente não há necessidade de fazer outros exames complementares, né, como a endoscopia. Se ficar em alguma dúvida diagnóstica, acaba encaminhando para o especialista. E se o especialista não conseguir, aí resolve solicitar os exames, por exemplo. Mas acontece com frequência de pediatras que já têm maior vivência, né, também de conseguirem já solicitarem também os exames para saberem que a criança já tem. Um dos diagnósticos mais comuns, né, que eu sei que você dá para adulto, por exemplo, é o H. pylori. Existe em crianças? Existe.
Na maioria das vezes, inclusive nos adultos, a gente pega a H. pylori quando criança. Dificilmente, bom, não é difícil porque a gente come bobagem na rua, mas na maioria das vezes as pessoas se contaminam pelo H. pylori ainda na infância, ele fica décadas no nosso corpo até começar a dar os sintomas de gastrite, né, ou coisas piores já na fase adulta. Então, sim, nas biópsias que a gente solicita, no caso das biópsias gástricas, nós solicitamos ao laboratório a pesquisa de H. pylori, porque é possível. Tanto pelo meio que a gente vive, aqui nós estamos no Pará, é um lugar que os nossos governantes nunca se preocuparam com saneamento básico, então Belém é péssima nisso e é a única cidade do estado que tem, o resto todo mundo não tem saneamento. Então, e é só um cantinho da cidade que tem. E aí a gente precisa cuidar dessa questão da higiene pública e da própria criança, que a criança não tem muita noção. Verdade, então a criança tá com a mão suja, vai colocar alguma coisa na boca, vai comer, vai jogar bola e depois vai comer alguma fruta sem lavar, pega a manga do chão e já morde. Então, são fatores de risco para desenvolver as doenças. Às vezes não se preocupa com a água que vai beber. Então, tem algumas condições que são fatores de risco, sim, para a infecção do H. pylori. Que naquela criança, naquela idade, não vai trazer, provavelmente, nenhum tipo de sintoma. O problema é que o H. pylori, no decorrer dos anos, ele vai tirando a proteção do estômago, que é normal que a gente tenha a proteção do nosso estômago, para evitar que o ácido do próprio estômago machuque o estômago. A presença do H. pylori lá tira essa proteção e a tendência da criança realmente desenvolver gastrite crônica e outras alterações microscópicas, né? Até às vezes úlcera ou coisas piores na fase adulta. E só para todo mundo entender um pouquinho mais o que é o H. pylori, né? Acho importante explicar. H. pylori é uma bactéria que gosta de meio ácido, então no nosso estômago ela praticamente só vive, no nosso corpo ela praticamente só vive no nosso estômago. Ela é muito resistente em relação ao ácido, ela gosta do ácido. E a gente é contaminado através de alimentos e água contaminados, né? Então, não é... As pessoas sempre perguntam sobre beijo, essas coisas. Não. Mas mesmo em relação a alimentos contaminados, fecal oral na transmissão. Então, a preocupação justamente da bactéria é sobre a questão da gastrite, que é a principal causa, gastrite úlcera. E é comum, não sei se é comum ou não, criança ter gastrite? Pode acontecer, principalmente pela questão dos alimentos, né? Os pais, às vezes, hoje em dia, muito pela vida moderna, corrida, é frequente que as crianças consumam cada vez mais alimentos industrializados, ultraprocessados, com muito conservante, muito salgado, muita gordura e que acaba machucando aquele estômago, né? Então, pode sim, muitas frituras, então pode acontecer de ter gastrite ainda na infância. E o tratamento é o mesmo para o adulto? Muito parecido, muito parecido sim. Muito parecido sim. E o adulto trata o H. pylori, então a criança, mesmo que seja... Também trata quando tem diagnóstico, trata. Tá, da mesma forma também. Com antibiótico e o remedinho para tirar acidez. Maravilha. Tá certo, e o remedinho para tirar a acidez, entendi. E até esqueci a outra pergunta. Eu tava aqui pensando que os 2 últimos episódios foram legais e vai ficar muito bom com o teu parece uma sequência até. Porque a gente falou de seletividade alimentar, depois nós falamos sobre alergias, né, em geral, também falamos muito sobre alergia alimentar, e se falou muito sobre essa alimentação. E crianças que são extremamente seletivas, né, eles só comem um tipo de comida, vamos dizer assim, tem de repente uma tendência maior a ter algum probleminha de estômago, né? Aí tem as questões funcionais, tem questões de intolerâncias mesmo, né? E tem questões alérgicas. E aí, se a gente for falar, por exemplo, crianças atópicas, né? Como eu falei ali no comecinho da nossa gravação, as crianças atópicas, as crianças alérgicas, elas podem ter o que a gente chama de esofagite eosinofílica. É o aumento de eosinófilos no nosso esôfago, que pode causar até estreitamentos. Então, a criança começa a ter dor de esôfago, dor no peito,
começa a ter, às vezes, dificuldade do alimento passar. E isso é uma reação, como se fosse uma reação alérgica, né? Que ocorre ali dentro é uma inflamatória que ocorre ali no esôfago. Então, a gente faz biópsias do esôfago, do estômago, do duodeno, faz a pesquisa de eosinófilos e dependendo da quantidade dessa célula, é uma célula vai ser presente nas células do esôfago. Então, dependendo da quantidade dessas células de eosinófilos, a gente dá esse diagnóstico e aí o tratamento, que vai ser também com remédio para tirar a acidez, geralmente associado com, na maioria das vezes, corticoide, né? Então, que é um dos tratamentos para alergia. Sim. Né? Então, aí já chama doutora Natália. A Natália que saiu daqui para ajudar. Aí tem a questão da intolerância ao glúten, que está cada vez mais frequente por diversas causas. E aí vai desde agrotóxicos, transgênicos, enfim. Mas a doença celíaca é a intolerância ao glúten, que o diagnóstico padrão ouro é a biópsia do duodeno, para nós sabermos se tem as células normais ou se estão com atrofia, né, das vilosidades, as células que fazem a absorção. Então, através disso, a gente fica sabendo se aquela criança vai poder comer glúten ou não, né, se ela precisa parar, e no caso da doença celíaca, realmente tem que parar, porque é uma doença que traz no decorrer da vida muitas alterações quando isso não é seguido. Então, tem desde alterações de crescimento, alterações ósseas, maior risco de desenvolver câncer, como linfoma, diarreia crônica, dor abdominal, alterações menstruais e de fertilidade nas mulheres, acne em excesso. Então, é um diagnóstico de depressão. Então, é um diagnóstico que realmente precisa ser feito o quanto antes, quando há suspeita. E obesidade infantil, ela aumenta também a possibilidade de ter várias alterações gastrointestinais. Sim, também não é tão solicitado, não tem motivo de fazer endoscopia especificamente por conta de obesidade em crianças, mas em geral, se há uma alimentação não tão indicada que leva a criança a ganhar peso por algum motivo, ela pode desenvolver sintomas, né? Quanto maior o peso, maior desconforto, principalmente em relação a refluxo, então pode sim ser necessária endoscopia nesses casos. E criança que emagreceu assim muito rápido também, é algo que chama atenção para fazer esse exame? Também chama, né? Nem sempre pela questão, por exemplo, em adulto quando emagrece de repente, a gente pede o exame na suspeita de ter câncer, né? Em criança não é tão comum. Em criança, normalmente, se pensa em uma parasitose que está acontecendo, né? Alguma coisa psicológica. Mas em alguns casos, sim, selecionados, pode haver necessidade de investigação do que está havendo no aparelho digestivo. Maravilha. Eu tô aqui inventando perguntas porque eu tô amando te ouvir. Já acabou aqui nosso roteiro. Eu vi que tá totalmente fora do roteiro já. Tô aqui pensando, falei assim, deixa eu ficar ouvindo ele. Mas olha, não dizem que no amor, uma das principais qualidades é a gente ter admiração pelo outro, né? E eu sempre falei o quanto eu te admiro, o quanto eu admiro o profissional que você é, o médico que você é. Não é porque é meu marido, mas ele é espetacular no estudo, no que ele sabe realmente, na especialidade dele, no que ele se propõe a fazer, no atendimento diferenciado que eu sei que ele dá para cada um dos pacientes que ele atende no dia a dia. Né? Então, pelo profissional incrível que você é e por essa admiração imensa que eu tenho por você, né? Então, só orgulho de ti e uma admiração assim que, meu Deus do céu, eu queria mais perguntas. Alguém tem mais pergunta aí? Vendo aí. Para aqui, quando chegar a caixinha de perguntas, a gente grava de novo. O Cauê dá o corte aí, a gente só continua. Maravilha, mas mandem as perguntas de verdade. E doutor José Carlos Pardal, muito obrigada, né? Não só por você me incentivar, nos incentivar,
né, nesse projeto desde o início. Você foi um dos meus principais espectadores e principais incentivadores também, né, para esse projeto realmente acontecer e continuar acontecendo. A gente, né, cada vez mais está gostando muito de fazer. E principalmente pelo teu incentivo com a Poligastro, de estar aqui, né, no nosso quadro de parceiros e patrocinadores. Você me incentiva de todas as formas, então muito obrigada realmente por estar comigo em todas as empreitadas, em todos esses projetos e principalmente por você ter topado vir aqui participar. Titio Zé Carlos não atende criança menor do que 12 anos, mas ele faz os exames, tá, em crianças, mas ele atende também em consultório como gastro, né, antes dos exames, né, os pacientes realmente fazem a consulta com ele, inclusive, só um parêntese gigantesco aqui, mas muita gente que me acompanha, que acompanha ou pode escutar, tá ali no meu Instagram também, né, que é o @easypat, e todo mundo viu uma mudança gigantesca em um ano aqui, a pessoa perdeu 19 quilos, né, então eu preciso falar para vocês que esta pessoa linda, ele é também um especialista na parte de tratamento da obesidade. Então, ele participou, inclusive, de cursos específicos dessa área, provas, ele tem um título. Qual é o título que você tem lá? É a SBEMO, que é a Sociedade Brasileira de Estudos de Medicina da Obesidade. Pronto, né? Então, assim, ele, né, foi a pessoa que mais me incentivou realmente a ter saúde, a ter autoestima, né, e a conseguir perder tantos quilos e manter, porque o difícil também é manter. E fomos nós dois juntos. Quem assistiu pode falar assim, Izzy, posta a foto do antes e depois de vocês dois. Eu tenho uma foto, gente, que eu olho para ela e falo assim, gente, amor, olha como a gente tava aqui, né, e é isso que realmente todo mundo aí me pergunta, como foi que você conseguiu? Me dá a fórmula mágica. Não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica, né? Mas tem muita sabedoria. A medicina hoje te ajuda em muito, né? Isso, não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica, não tem balão mágico. Balão. Mas tem o balão intragástrico, que é colocado por endoscopia. Sim, que é uma ferramenta que a gente utiliza com frequência. Se o paciente tiver indicação, óbvio, mas é necessário, sim, mudança de hábitos, né? Esse é o principal ponto, mudança de hábito. Então, quando a pessoa está querendo emagrecer e está disposta a mudar hábitos, vamos e a gente ajuda através de terapias, seja endoscópica, medicamento. A gente tem na clínica psicólogo, tem todo acompanhamento multidisciplinar, nutricionista, que vai ajudar essa pessoa a ter uma vida mais saudável. Maravilha. Balão pode colocar em criança? Pode, mas na questão de adolescente, na verdade, e precisa de avaliação pediátrica e psicológica antes da colocação. Tem alguns critérios. Maravilha. E, né, então, doutor, aqui também, especialista ali em balão, sigam o Instagram também dele, fala bastante sobre várias questões gastrointestinais e também sobre emagrecimento. Não é isso, doutor José Carlos? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Ainda estou nervoso até agora, mesmo depois de, sei lá, 1 hora que a gente está conversando, nem sei. Mas foi um papo bem legal. Não, muito, porque assim, era uma dúvida mesmo que eu já tinha te feito, né, várias vezes essa pergunta, quando te chamavam numa urgência, né, quando te chamam numa urgência, muitas vezes é por conta do corpo estranho, né, mas já teve alguns casos graves que você saiu para atender criança, que estava vomitando sangue, e isso eu fiquei ali, né, mexeu um pouquinho ali comigo. Fiquei pensativa no que poderia ter causado esse vômito de sangue, essa úlcera, né? Então foi uma seletividade alimentar, o que tinha acontecido. Então eu achei muito importante a gente entender, né? Quando é indicado a endoscopia, a importância desse exame, não só da endoscopia, quanto da colonoscopia também. E fico alerta, se você tem soda cáustica em casa, diabo verde, essas coisas, pelo amor de Deus, não deixa ao alcance da sua criança. Produto de limpeza em geral. E tem gente que, por exemplo, eu tive uma paciente que colocava a soda cáustica dentro de uma garrafa de água
e dentro do frigobar do quarto. Meu Deus, É por óbvio que um isso? dia a criança. Aí um dia, lógico, a criança tomou e foi uma tragédia. Então, muito cuidado com soda cáustica em casa. É, maravilha de informação. E assim, no geral, produtos de limpeza, produtos químicos, realmente precisa ser bem acondicionado e longe da possibilidade da criança pegar, né? Porque criança é curiosa e aquela fase que a gente falou, né, que é sensorial, essa criança ela vai querer muitas vezes conhecer aquilo dali, não só pegando, mas provando, sentindo, passando nela, e a gente realmente precisa ter mais cuidado, né? É isso aí. Amor, muito obrigada! Muito obrigada! Por ter aceitado o nosso convite. Eu amei te ouvir, eu amo te ouvir. Eu te pergunto sobre tudo, né? Não só pela da medicina, mas na tua área você realmente é um expert. Parabéns e obrigada, né, por todo esse conhecimento compartilhado. Obrigada por estar comigo. Obrigada por ser o meu amor e meu principal incentivador. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente! Até a próxima, viu? Oi, coisa linda!